Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí. É um prazer estar aqui falando com vocês. É uma honra, me sinto honrado pelo convite de estar podendo trazer uma mensagem aqui para os irmãos dessa igreja tão marcante na história da nossa cidade e na história do mundo batista aqui no Rio de Janeiro e aqui no Brasil. E principalmente nós estamos aqui mês de outubro. Eu lembro que até alguns anos atrás pouco se falava sobre reforma protestante, e graças a Deus aí desde os 500 anos, né, de 2017, tem se fomentado bastante esse assunto. As igrejas voltaram a falar bastante sobre isso, não só as nossas igrejas históricas, mas também todas as igrejas que se ligam, né, a um passado, que se ligam a uma identidade protestante. Então, eu fico feliz não só de estar aqui falando com os irmãos da Bíblia no Andaraí, mas também estar falando nessa ocasião importante, que é a celebração sempre da Reforma Protestante, que nós vamos fazer e esperamos que nós façamos até Jesus Cristo voltar. Por quê? O tema é Igreja Reformada sempre se reformando. Vem de uma frase em latim, Ecclesia Reformata semper reformanda est, que ela resume, né, um desejo, ela resume um alerta e ela resume uma mensagem para todas as gerações. E que desejo, que alerta, que mensagem é essa? É que em todas as gerações a Igreja de Cristo não pode dormir. Em todas as gerações a Igreja de Cristo não pode ficar estagnada. Em todas as gerações a Igreja de Cristo não pode estar congelada no tempo. A Reforma Protestante, que ocorre há 500 anos atrás, ela, na verdade, é o culminar, tá, de diversos outros movimentos de reforma da igreja que estavam acontecendo durante a Idade Média. A gente pode citar aí reformas monásticas, reformas na Inglaterra de John Wycliffe e seus seguidores, da Universidade de Oxford, depois da Universidade de Cambridge, reformas na Tchecoslováquia, com John Hus e seus seguidores, os russitas, taboritas, orebitas, reformas entre a religiosidade alemã, que estava acontecendo entre os irmãos da vida comum, reformas que estavam acontecendo na Itália, reformas que estavam acontecendo na França, em toda a Europa, desde que a igreja entra num processo de corrupção profunda, a Igreja Católica, ela vai entrando cada vez mais durante a Idade Média num ambiente de corrupção profunda, corrupção do clero, corrupção doutrinária, corrupção moral, e com o passar do tempo você tem uma sensação, né, de que não dá mais, não dá mais. Muitos desses pequenos movimentozinhos de reforma que acontecem durante a Idade Média, alguns dão certo, vão para frente, outros são perseguidos, são exterminados, tá? Mas quando vai chegando o século XVI, quando vai chegando aí a Idade Moderna, as transformações que a Europa estava passando faziam com que não coubesse mais um papado tão corrupto e uma igreja católica tão corrupta, brigando por questões políticas e econômicas com reinos que estavam surgindo. E aí vão surgir alguns personagens que vocês já conhecem, alguns homens importantes que vão proclamar, né, a necessidade de uma reforma em seus países, em suas nações. Nós falamos bastante, né, sempre sobre Martinho Lutero, mas a gente precisa sempre ter a noção que Martinho Lutero não começou a reforma protestante. Martinho Lutero começou a reforma protestante na onde ele vivia,
tá? Em Wittenberg, porque ao mesmo tempo que ele estava fazendo a reforma na igreja alemã, ali no norte da Alemanha, ao mesmo tempo você tinha um grupo liderado por Zwinglio, que até tem muito mais a ver com nós batistas, fazendo a reforma no norte da Suíça. Ao mesmo tempo você tinha um grupo até muito grande nas ilhas Inglaterra, Escócia e Irlanda, promovendo a reforma no mundo popular, que eram os Lollards e o movimento de Cambridge, enfim. E ao mesmo tempo que você tem valdenses, descendentes de russitas, morávios, outros nomes importantes como Conrad Grebel, Martin Butzer, Oiko Lampadio, na Basileia, Estrasburgo, enfim. Ao mesmo tempo, você tem teólogos, e você tem padres, e você tem monges pedindo a reforma da igreja nos seus países. E esse conjunto de pessoas em regiões diferentes, ao mesmo tempo, pedindo a reforma, vai causar, então, o rompimento, né, desses movimentos com a igreja daquela época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E por que a gente precisa sempre olhar esse movimento plural? Para que a gente entenda que não foi um homem só que fez a coisa acontecer. Para que a gente entenda que nunca depende também de uma pessoa só para as coisas acontecerem. E para que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus, ele é que age nas igrejas ao redor do mundo, levantando pessoas, homens e mulheres, para que reformem a igreja do seu tempo. E, desde então, as igrejas da Reforma Protestante, as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas, as igrejas anabatistas, né, as igrejas batistas, congregacionais, anglicanas, enfim. Essas igrejas vão passar por momentos também de reforma, porque elas vão sempre entender que elas precisam estar com a sua percepção espiritual, seu ouvido aberto para o que Deus tem para o nosso tempo, para cada pessoa. Por isso, o alerta que a igreja se diz reformada, tá? Ela não se reforma uma vez só, ela tem que estar se reformando sempre. E então, eu queria fazer um paralelo dentre o que acontecia na época e o que a gente precisa também ter cuidado e mudar nos nossos dias, no século XXI, na nossa igreja brasileira. Tá? Esse paralelo eu quero fazer a partir das 5 frases que resumem o pensamento da Reforma Protestante. Tá? Se convencionou que, dentre os diversos movimentos da Reforma Protestante, diversas doutrinas que surgem, né, diversos pensadores e teólogos que pregam e escrevem, você pode resumir tudo em 5 pensamentos, que são as chamadas 5 soli da Reforma, que são em latim, né? Sola fide, que significa somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, sola Scriptura, somente as Escrituras, e soli Deo Glória, somente a Deus a glória. E vamos analisar, então, um pouquinho da história, pegando cada frase dessa e aplicando ela aos nossos dias. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, capítulo 16 e 17. A gente vai começar pelo sola fide, somente a fé, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa passagem ela é profundamente importante porque é com ela que Lutero começa
a mudar a sua concepção de vida, sua mente e libertar-se das cadeias psicológicas e emocionais que a Idade Média e a teologia católica tinham colocado sobre sua vida. Martinho Lutero, ele era um homem do seu tempo, um homem atormentado pelo medo do purgatório. A Igreja Católica desenvolveu, durante a Idade Média, a ideia que se você morresse e fosse batizado quando bebê, você não iria para o inferno. Mas se você morresse com algum pecado sem ter sido confessado, você também não iria para o céu. Você iria para uma região intermediária, chamada de purgatório, onde você ia purgar, pagar os pecados que você esqueceu de confessar aqui em vida. Ao longo dos séculos, o purgatório ele vai se transformando na mentalidade europeia como um inferno, ou um segundo inferno, porque ele se torna um local de sofrimento, um local onde você vai ser torturado, um local onde você vai ser vai passar por diversas provações na mão de seres malignos que vão te atormentar, para que você pague mesmo temporalmente os pecados que você cometeu aqui na Terra. Se você cometeu poucos pecados, você vai ficar pouco tempo no purgatório. Se você cometeu pecados grandes ou muitos pecados, você vai ficar muito tempo no purgatório. E como ninguém sabe a medida dos seus pecados, ninguém sabe o que escapou, a ideia de morrer e com certeza sempre, com certeza ir para um lugar desse era uma ideia atormentadora. E numa época de pestes o tempo todo, de guerras, que as pessoas morriam o tempo todo, que as crianças viviam, os recém-nascidos duravam muito pouco, né? Até 1 ano, se a criança sobrevivesse, você celebrava, dava uma festa. Então, muitas crianças mortas, muitos familiares mortos, e a ideia é que eles morreram, estão lá no purgatório, sendo torturados. A Igreja Católica, de início, ela desenvolve a ideia que o cabeça da Igreja é o Papa, porque ele é o sucessor de São Pedro, e o São Pedro é a rocha a qual Cristo edificara a sua Igreja, e que Cristo teria dado as chaves do reino dos céus para São Pedro, e São Pedro passou isso para os papas. Logo, o Papa, com a posse das chaves do reino dos céus, ele poderia liberar um perdão para tirar as almas do purgatório e para que elas entrassem no céu. Quando, lá pelo século XV, o papado for tomado pelo capitalismo bancário, das famílias capitalismo, né, das famílias de banqueiros que estão surgindo ali na Itália, vai começar a se desenvolver a noção, né, se eu posso liberar perdão de graça, porque eu também não posso cobrar e vender esse perdão, para que eu possa lucrar com isso. Então, isso vai gerar, né, uma série de venda de perdão para a livre sentença para a entrada no céu, que são chamadas indulgências. Isso tudo está acontecendo ali, e Lutero era um homem atormentado com a ideia de ir para o inferno. Ele, desde criança, sempre estudou em colégios muito rígidos, e ao menor erro, à menor falha, ele apanhava dos seus professores, ele era humilhado pelos seus professores. Em casa, ao menor erro, à menor falha, ele era espancado pelo seu pai, e ele projetou na mente a ideia, né, que se meus professores e mestres aqui na Terra, ao menor erro, me espancam, isso dói, Deus, quando eu morrer, vai me espancar, vai me torturar pela eternidade, que é a pior. E Lutero, então, a partir dessa tormenta, dessa necessidade de encontrar paz no coração, ele, resumindo a história, ele vai para um mosteiro, e lá o abade do mosteiro, líder do mosteiro, sabiamente encaminha Lutero para estudar a Bíblia. Lutero se destaca, se torna o melhor professor e conclui seu doutorado em História, se tornando o melhor teólogo, não só do mosteiro, como da região,
e ele passa a dar aula na universidade de uma cadeira chamada Leitura em Bíblia, que era ler e explicar alguns versículos da Bíblia durante o ano. E quando Lutero chegou finalmente em Romanos, capítulo 1, ele passou uma semana tranquila ensinando cada versículo daquele num dia, até que ele chega no versículo 17 e tem uma crise de pânico, porque diz assim: no Evangelho, a justiça de Deus se revela. E Lutero leu, entendeu no Evangelho o castigo de Deus se revela. E ele disse, né, que o coração dele se encheu de ódio naquele momento, ele não conseguiu dar aula, e ele passou a semana lutando com aquele ódio contra Deus, dentro daquele versículo, imaginando um Deus terrível que iria castigá-lo por toda a eternidade, a justiça. Porém, até o final daquela semana, ele diz que o Espírito Santo revelou, então, o real significado daquele versículo, o real significado do Evangelho, o real significado do relacionamento com Deus, que, na verdade, era só ele ter lido até o final, que diz assim, né? No Evangelho, a justiça de Deus se revela, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo passa da morte eterna para a vida eterna pela fé, não pelas obras. Lutero ele tinha até aquele momento tentado de tudo que a Igreja Católica lhe dava para fazer, para ele tentar sentir paz, ele fazia, tá? Penitências, confissões, boas obras, tudo, virar monge, abrir mão da vida, tudo. E ele sempre sabia que por mais que ele se esforçasse para ser santo e para ser bom, ele alguma hora se tornava mau e pecador pela sua natureza humana. E Lutero talvez tenha sido a pessoa que mais se esforçou na vida para ser salvo. E não conseguiu, porque sempre caía a realidade que por mais que ele se esforçasse, ele era um pecador. Até que ele descobre que Deus sabe disso, né? E a salvação não depende do meu esforço pessoal. A salvação não depende daquilo que eu possa fazer. Eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como me esforçar para ser salvo, porque não depende de mim. A salvação é pela fé. E no Evangelho, a justiça de Deus se revela, ou seja, Deus realmente mostra que eu mereço o castigo, que eu mereço a condenação, que eu mereço o inferno. Mas o justo, quando ele põe a fé em Deus, ele passa da morte eterna para a vida eterna. Esse versículo geralmente é pregado por aí para outras coisas, né? Falar de dia a dia, né? De tribulações, de provações. Mas o versículo aqui está falando de salvação. A partir dessa ideia, então, da primeira ideia, né? Que a salvação é somente pela fé, nós precisamos trazer isso para os nossos dias, tá? Por que eu estou falando isso? Isso é a base da nossa fé batista, isso é a base da nossa fé protestante. Mas, dia a dia, tem sido introduzido nas nossas igrejas, através, né, de pregadores de TV, pregadores de YouTube, né, músicas gospel na rádio, ensinos doutrinários que não vêm do cristianismo. E esses ensinos, eles vão sempre ensinar a barganha com Deus, ensinar que você faz alguma coisa e Deus te dá em troca, tá? E, além disso, a gente tem sempre que tomar cuidado na igreja por um espírito farisaico que possui, às vezes, irmãos e irmãs dentro da igreja, que acham que por frequentar a igreja fielmente, né, por ser diáconos aprovados, ou pastores aprovados, ou irmãs diaconisas aprovadas, do ministério aprovadas, né, por se vestirem decentemente, por falarem bem, por estarem na igreja todos domingo, eles ou elas são melhores do que os outros irmãos. E esse espírito farisaico, ele causa, né, diversas injustiças dentro da igreja, porque muitas igrejas, essas pessoas, elas se apropriam, né, da liderança, elas se apropriam dos ministérios e elas o tempo todo usam da sua capa de santidade,
da sua capa de ser um cristão perfeito, da sua capa de boas obras, para atacar irmãos e irmãs que venham a pecar. Ou melhor, atacar irmãos ou irmãs que venham a ser descobertos no pecado. E esse espírito farisaico transforma muitas igrejas numa arena de morte, em que as pessoas têm que esconder as suas fraquezas, as pessoas têm que esconder as suas falhas e mostrar as suas boas obras, mostrar as suas falsas perfeições, mostrar uma vida falsa, mostrar de forma mascarada na igreja que ela é perfeita também, porque se alguém souber que ela falha, que ela peca, ela é expulsa do ministério, ela é levada para o banco e é levada até para a exclusão. Então, esse espírito farisaico que toma conta de nós, ele vai contra o princípio do evangelho, que a salvação não é pelas minhas boas obras, e que eu sempre vou falhar, e que eu sempre vou errar, mas Deus age comigo com amor e mesmo assim me perdoa. E se Deus age assim comigo, eu devo agir assim com o meu irmão. Então a gente precisa atualizar isso, porque as igrejas não podem virar um lugar de gente perfeita, um lugar de gente mascarada, né? Oh, que irmão perfeito, olha aquela irmã de oração, olha aquele pregador caridoso, piedoso, olha fulano de tal. E aí quando alguém falha, quando um jovem falha, quando um adolescente falha, cai todo mundo destruindo aquela pessoa, cai todo mundo destruindo, criando, né, desviados, criando pessoas que vão se afastar de Cristo por causa da igreja. O censo do IBGE, o último censo já demonstrou, e o próximo censo vai demonstrar a explosão dos chamados desigrejados. E eu vejo gente massacrando os desigrejados, né? E, na verdade, os desigrejados são pessoas que foram feridas pela igreja, que foram destruídas pela igreja, que foram massacradas pela igreja. E ao invés da gente tentar entender o que aconteceu, né, muitas pessoas, não, aquilo ali é um movimento teológico do mal que vai tirar as pessoas do nosso aprisco e vai levar para fora. Então, a gente tem que entender que só existe esse fenômeno porque existe farisaísmo e existe uma arena de morte em muitas de nossas igrejas, e a gente precisa se reformar para não chegar nesse ponto. Porque o que Lutero nos ensinou é isso. Você precisa lembrar o tempo todo que você é um miserável. Que você é uma miserável. E que você não é melhor do que ninguém. E o fato de você estar anos na igreja não significa que você vai para o céu por causa disso. O fato de você fazer tudo certinho na igreja não significa que Deus gosta da sua vida ou da atitude da sua vida. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de eu sou miserável, eu não mereço, eu não fiz por onde, mas eu me coloco diante de Deus clamando misericórdia. E como na parábola que Jesus Cristo ensinou, né? Se eu clamo misericórdia para o meu Senhor e peço perdão da minha dívida para o meu Senhor, quando alguém que me deve me pedir perdão e misericórdia, eu ajo da mesma forma com essa pessoa. Eu quero passar agora para a segunda frase, que é sola gratia, ou somente a graça. Vamos abrir aí em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O segundo princípio, então, que tem a ver com o primeiro, é que a salvação é de graça. Em português, se traduz pela graça, né? Mas graça em si não é uma coisa, graça é uma atitude de Deus. Então, a gente pode também traduzir que a salvação é de graça, por meio da fé. Ou seja, a Bíblia diz, né, que Deus prova o seu amor conosco
porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É possível que alguém morra por um justo, ouse morrer para um justo, por um justo. Mas Deus prova o seu amor porque Cristo morreu por nós, sendo nós injustos, sendo nós ainda pecadores. Isso serve para que o tempo todo a gente lembre que, ao mesmo tempo, a gente não merece nada, como eu falei, e, ao mesmo tempo, olha que amor tremendo que Deus tem por nós. Olha que amor tremendo Deus tem pela sua vida, Deus tem por você. Ele entrega o seu filho para morrer por você, não porque você é bonzinho, ou porque você presta, ao contrário. Porque Deus ama a humanidade. Deus ama as vidas que Ele criou e Deus quer resgatar as vidas que Ele criou. A gente falou bastante de salvação, mas eu quero estender um pouquinho isso. Na época da Reforma Protestante, tudo que você poderia receber de Deus vinha através de uma doutrina dos sacramentos. A Igreja Católica ela instituiu que os sacerdotes eles têm o poder de Deus, as chaves dos mistérios de Deus na mão, e eles distribuíam esses mistérios através dos sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a confissão, a penitência, a extrema-unção. Então, você poderia, né, e deveria celebrar sempre os sacramentos para se manter recebendo a bênção de Deus. Então, receber a bênção de Deus dependia de você, do seu esforço em ir à igreja, do seu esforço de pagar alguns desses sacramentos e dos sacerdotes que teriam esforço de dispensar isso a você. Logo, a Igreja Católica ela destrói todo o evangelho e destrói, né, a própria noção da bênção e da graça de Deus, tá? Porque ela coloca um sistema de troca, de barganha, de compra e venda de bênçãos, que são, naquela época, tá? Os sacramentos. A gente precisa entender que os reformadores, a primeira coisa que eles vão fazer doutrinariamente é acabar com os sacramentos ou acabar com a ideia de como eles eram exercidos. Porque eles vão estabelecer o seguinte: a graça de Deus não vem através de homens, não vem através de sacerdotes. A graça de Deus vem através de Cristo. E Cristo dispensa a nós essa graça, essas bênçãos, o seu perdão, a sua salvação, também de forma gratuita. Logo, não pode existir uma relação barganhosa. Logo, não pode existir uma relação que diga que faz isso para receber aquilo. Tá? Lutero bate bastante nessa tecla, Zwinglio, Calvino bate bastante nessa tecla, e todos os reformadores batem bastante nessa tecla. Eu queria trazer ela e contemporaneizar um pouco. Hoje, vem de fora das nossas igrejas essas influências de outras religiões, que vão dizer, né, dê R$50 e Deus vai te dar 7 vezes mais. Dê a oferta, faça a campanha, faça a corrente, faça isso, faça aquilo, e Deus vai fazer aquilo que o seu coração deseja. Nós precisamos bater diariamente nessa tecla. Nós pregadores, professores, nós cristãos precisamos sempre lembrar que não há nada que eu possa fazer para receber nenhuma bênção de Deus. Se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Se Deus quiser que você morra doente, você vai morrer doente. Se Deus quiser te dar um emprego, Ele vai te dar um emprego. Se Deus quiser que você passe fome, passe necessidade, você vai passar necessidade. Porque as bênçãos de Deus não são para coisas terrenas. As bênçãos de Deus são para a vida eterna, são para o reino de Deus. Então, os apóstolos passaram fome, os pais da igreja passaram necessidade, os reformadores passaram perseguição, muitos morreram em guerras, muitos passaram por angústias e medos durante toda a vida em perseguição por amor ao Evangelho de Cristo. E eles sempre reconheceram que cada coisa que eles têm vem da graça de Deus e eles não fizeram por onde. Então, nós precisamos urgentemente
lutar hoje nas nossas igrejas batistas contra a confissão positiva, contra a teologia da prosperidade, contra todas essas ideias demoníacas que dizem que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar saúde, prosperidade financeira e bem-estar social. A gente precisa lutar contra qualquer tipo de ideia que vai falar, não, se você for na igreja todo dia e for na EBD e orar 3 horas por dia, tudo o que você quiser Deus vai fazer. Não. Deus não é reagente. Deus é agente. Deus é onipotente. Ele faz o que ele quer. E a minha oração, a minha vida cristã, tem que ser para saber qual é essa vontade de Deus. O que Deus quer fazer na minha vida. O que Deus quer que eu mude. O que Deus quer que seja a minha missão e meu sonho. E não eu ficar tentando convencer a Deus, eu, uma formiguinha, diante do Todo-Poderoso, convencer a Deus do meu sonho, do meu plano, do meu não sei o quê, aquilo que eu quero. Nós precisamos, né, repreender, né, quase isso é espiritual também, essa ideia maligna de que Deus existe, que Cristo morreu para ficar servindo a gente. Né? Então a gente tem que entender que mesmo que Deus cure, mesmo que Deus nos dê um emprego, mesmo que Deus nos dê um sustento, tudo isso vem de graça e não porque eu fiz alguma coisa, ou fiz uma campanha, ou eu sou dizimista fiel. Todo esse tipo de barganha ela precisa cair. A gente tem que entender que tudo que Deus nos dá é de graça, porque Ele nos ama. E como Deus age assim conosco, nós precisamos agir assim com as pessoas à nossa volta. O princípio do amar a Deus acima de todas as coisas, né, que leva a amar a meu próximo como a mim mesmo, é um princípio de reflexão. Porque se Deus faz assim comigo, como que eu posso agir diferente com quem está na minha frente, com quem está ao meu lado, com quem eu me encontro? Se Deus me ama de forma gratuita, por que eu vou querer que as pessoas me sirvam, que as pessoas estejam o tempo todo me bajulando, que as pessoas estejam o tempo todo sendo manipuladas por aquilo que eu quero? Nós temos que experimentar a libertação também desse espírito do século XXI, né, de que você precisa se juntar com pessoas por aquilo que elas podem te dar. A gente precisa repreender essa ideia, principalmente em igreja. Nós, em igreja, devemos agir com graça, por graça, através da graça e de graça, desinteressadamente e em amor. Esse é o nosso segundo princípio. O terceiro princípio que eu queria trabalhar aqui com vocês é o Solos Christus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O reformador Zwinglio, que eu falei aqui, ele, enquanto Lutero é famoso pelas 95 teses que ele prega, dia 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral de Wittenberg, 95 teses contra a venda de indulgências, contra a venda de perdão, Zwinglio ele é importante pelos 67 artigos que ele apresenta no debate público em Zurique, em 1523. E o cerne desses 67 artigos é que o cabeça da igreja é Cristo. Que o cabeça da igreja é Cristo. Zwinglio, desde cedo, em outras igrejas que ele já havia sido pároco, ele já tinha acabado com as relíquias, com as imagens, com os centros de peregrinação, com tudo. E nesses 67 artigos ele diz: o capitão da igreja, o cabeça da igreja não é o Papa, é Cristo. E que a Igreja Católica na época dizia que os sacerdotes é que eram a igreja, o povo não. E ele vai dizer não. A igreja é formada por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. A igreja não é formada
só por sacerdotes. E não significa que esses sacerdotes que estavam lá eram a igreja de Cristo verdadeira. Porque o intermediário entre Deus e os homens é somente Jesus Cristo. E eu vou até Deus somente por intermédio de Jesus Cristo e mais nada. E vamos contemporaneizar isso. Toda vez que eu quero ir até Deus e uso qualquer intermediário que não seja Cristo, ou eu recorro a qualquer intermediário que não seja Cristo, eu estou criando um ídolo. Eu estou criando uma idolatria. E por que eu estou falando isso? Na época da Reforma, as pessoas iam até Deus através do sacerdote, pediam perdão ao sacerdote, não a Deus. E era o sacerdote que, naquela mentalidade, liberava o perdão e não Deus. Ou então as pessoas iam a um santo, ou as pessoas iam a uma santa, ou as pessoas iam a um anjo de guerra protetor. Tá? Ou as pessoas, para receberem cura, iam às relíquias, né, que eram pedaços de corpos de santos, ou objetos sagrados. Né? Lutero brincava que, na época dele, circulavam na Europa tantos pedaços da cruz de Cristo que eram vendidos, né? E apareciam que, se juntasse todos aqueles pedaços, você construía uma ponte entre Roma e Jerusalém. Né? Naquela época se vendia o leite de Maria em frasco, circulavam 12 cabeças de São João Batista em bandejas de ouro em 12 igrejas diferentes. Cada igreja daquela dizia ser a verdadeira cabeça de São João Batista, a mão de Dom Bosco, a queixada do jumentinho que Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Então, as pessoas voavam nessas relíquias, voavam nesses objetos atrás de cura, atrás de milagre, atrás de perdão, atrás de proteção, atrás de salvação. Eram intermediários entre elas e Deus. E se nós contemporaneizarmos isso, nós vamos ver tudo isso acontecendo de novo hoje em dia. Né? Se você diz que ora, mas precisa colocar um copo d'água, orar o copo d'água na televisão, na rádio, para depois beber, você criou um ídolo. E você está sendo idólatra. Se você diz que até ora, mas lá no monte Deus ouve, a oração funciona. O monte criou uma idolatria, o monte se tornou um ídolo. Se você recorre à irmãzinha da oração forte, quem tem reza forte é a mãe de santo, né? Não é cristão. Você está criando uma ídola, um ídolo, uma idolatria. Se você acha que para Deus fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa de uma campanha, de uma corrente, de 7 semanas, de 3 meses, de não sei o que e de não sei o que lá, você está criando ídolo, idolatria. Como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos, então, acabar com esses intermediários. Óleo ungido, o próprio templo como intermediário, pessoas que a vida espiritual delas dependem do templo, elas não fazem culto no lar, elas não oram em casa, elas não leem a Bíblia em casa, né? Tudo tem que ser no templo. Né? Se vier um maluco desse aí jogar uma bomba, acabou a vida espiritual da pessoa, porque não tem mais o templo. E agora, em tempos de pandemia, entrou em desespero, e eu achei de tão absurdo ver idosos, irmãos, desesperados durante a pandemia porque não poderiam ir no templo. Ou seja, passaram a vida inteira na igreja e não tem intimidade nenhuma, não tem comunhão nenhuma com Deus, porque não sabe chegar em casa e fazer um culto no lar com a sua família. Não sabe chegar em casa e fazer ele mesmo um culto, ele e Deus. Né? Ele precisa de um intermediário. Tá? Eu não estou falando contra, né, o templo, porque o templo é uma forma de nós nos reunirmos em igreja, mas não é a única, tá? E não é a suficiente. A nossa vida toda, dentro do templo, fora do templo, dentro de casa, no trabalho, na universidade, tem que ser uma vida de culto, uma vida de evangelização e uma vida de levar a mensagem de Deus. Portanto, o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e você não coloque nenhum entre você e ele. Vá até Cristo somente. O princípio da reforma é muito interessante. Somente Cristo, mais nada. É só dele,
que você precisa e é só através dele que você chega até Deus. Okay? O quarto princípio está lá em 2 Timóteo, capítulo... Perdão, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é o sola scriptura, somente as escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os reformadores, eles deram literalmente o seu suor e seu sangue e morreram para que a Bíblia chegasse traduzida para o seu povo, e na melhor tradução. William Tyndale, David Coverdale, o próprio reformador da Inglaterra, que eu até citei aqui, agora esqueci o nome dele, uma hora, daqui a pouco aparece. Homens e mulheres que vão dar a sua vida pela tradução da Bíblia, porque na época, né, haviam pouquíssimas Bíblias e tinha aquela doutrina que eu já falei, que a igreja era o sacerdote, só a igreja poderia ter a Bíblia, logo só os sacerdotes poderiam ter uma Bíblia, e quem não fosse sacerdote não poderia ler nem carregar uma Bíblia. Os reformadores vão... obrigado, pastor Rodrigo Wycliffe, John Wycliffe. E os reformadores, desde Pedro Valdo, desde Wycliffe, desde Hus, vão dizer não. A igreja são salvos pela graça em Cristo Jesus. Logo, todos aqueles que são igreja devem ter a Bíblia, podem carregar a Bíblia e devem lê-la e estudá-la. Então, hoje, né, na China, em países comunistas, em países árabes, muçulmanos, você vê pessoas morrendo por Cristo para levar a Bíblia para essas regiões, né? A gente fala muito da China, ela é a maior produtora de Bíblias do mundo, só que a produção toda de Bíblias dela é para vender aqui no Ocidente, porque lá dentro, principalmente nas regiões do interior, nas regiões agrícolas, é proibido a circulação e você tem que contrabandear a Bíblia. Nos países muçulmanos, você tem que contrabandear a Bíblia. Nos países comunistas da África, por exemplo, você tem que contrabandear a Bíblia. E as pessoas morrem todos os dias, as pessoas são torturadas, são presas todos os anos para levar a Bíblia para esses países. E aí eu olho a situação do meu país, eu abro aqui a tela do meu celular, tem um aplicativo de Bíblia, se entrar no Google Play tem 500, né? Com todas as versões, em todas as línguas, de graça. Eu em casa aqui tenho várias Bíblias, você com certeza que está me ouvindo tem mais de uma Bíblia física em casa, e a pergunta que fica é: o que você tem feito com esse bem mais precioso? Tá? Como que estão nossas escolas bíblicas dominicais? Né? Eu dou aula na escola bíblica dominical há 15 anos, desde que eu me batizei. Eu nunca vi uma tamanha falência, se a gente pode colocar esse nome, das escolas bíblicas nas nossas igrejas. Esvaziou-se. As pessoas não querem mais saber, as pessoas não querem mais acordar cedo. As pessoas sequer querem ouvir a Bíblia, né? Os púlpitos, os pregadores estão trocando, né, a Bíblia pelo coaching, pela programação neurolinguística, ou por contar histórias emocionais. O pregador abre a Bíblia, né, por desencargo de consciência, lê a parte A de um versículo e depois tem 40 minutos de historinha, de filme, de romance, que ele fica inventando e gritaria, e sempre aquela coisa, né? Hoje Deus vai te dar a vitória, hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia do não sei o quê, e dá glória, e levanta a mão, e faz isso, e faz aquilo. Nós precisamos entender que não existe avivamento sem Bíblia. Não existe avivamento na vida de um cristão sem amor à palavra de Deus. Todos os avivamentos da história, eu sou professor de história da igreja, eu posso confirmar, passaram por um avivamento bíblico. Então, se só tem... pode estar um culto lotado, com louvor lindo, né, com gente chorando, que se não tiver 40, 50, uma hora ali de tempo de pregação da Bíblia, Deus não está avivando aquele lugar.
porque a falta de comunhão das pessoas com Deus, a falta de intimidade é tão grande que as pessoas estão confundindo, né, aquela emoção que você sente no estádio de futebol, num show, ouvindo uma música, com a presença de Deus. Eu lembro que naquela época da passeata do 2015, se eu não me engano, era o governo Dilma, aí teve todo mundo foi para centro da cidade para fazer passeata, para fazer protesto contra o governo. Eu lembro de uma pessoa falando, não, a gente começou a cantar o hino nacional, eu senti como se eu estivesse na igreja ali, né, arrepiado, como se Deus estivesse ali. Então a pessoa não tinha intimidade nenhuma com Deus e ela estava confundindo a emoção de você estar em uma multidão cantando um coro com a presença de Deus. E isso tudo a gente pode resumir. Se você não tem intimidade com a palavra, você não tem intimidade com Deus. E se você tem uma vida cristã, né, que não tem contato com a palavra, você não conhece Bíblia, você não lê Bíblia, você não tem uma vida cristã. Você acha que tem. Você tem uma religião vazia. Não adianta passar o dia ouvindo rádio gospel e saber todas as músicas. A Deus nos deu as Escrituras, como está aqui dizendo. Elas são inspiradas para ensinar, para redarguir, para instruir. E nós precisamos delas. E nós precisamos pregá-la. E nós precisamos levá-la para a nossa vida e para todas as pessoas. E não qualquer outro princípio que venha de fora. E para encerrar, vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que intercede também por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Irmãos, Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos dá um dom. E o dom que a gente recebeu é para glorificar a Deus. As bênçãos que nós recebemos é para glorificar a Deus. A igreja que nós gostamos é para glorificar a Deus. O ministério que nos foi dado é para glorificar a Deus. Deus nos ama. Deus age conosco com graça, com amor. Cristo morreu por nós sem nós merecermos. Então, somente a Deus a glória. Não se assoberbe. Não ache que tudo depende de você. Não ache que você é mais importante ou mais especial. Sempre entenda que todas as coisas nós somos mais do que vencedores porque Deus nos amou. Então glorifique a Ele. Se você estiver passando nesse momento algum momento de tristeza, de luto nessa morte, nessa pandemia, algum momento de desgraça pessoal, algum momento de depressão, glorifique a Deus na sua vida. Entenda o amor de Deus pela sua vida. Agradeça, né? Entregue o seu coração, entregue a sua mente, entregue esse peso, essa carga, glorificando a Deus. Saiba o que a reforma que os reformadores nos trouxeram. Nós não somos nada, nós somos miseráveis, nós somos fracos mesmo, mas Deus nos ama. Então, glória a Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é por intermédio dEle. Somente a Deus a glória. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar aqui para os irmãos. Eu agradeço muito essa oportunidade, pastor Rodrigo, e eu retorno a palavra para você. Deus abençoe a todos.
Amém, professor Lucas. Poxa, que palavra abençoada. Com certeza os irmãos que estão nos acompanhando estão aqui, como a gente diz, né, bebendo do seu conhecimento, das suas colocações, das suas contribuições nesse momento, da sua reflexão tão oportuna, né, no que tange tanto a história, né, da Reforma Protestante, assim como essa atualização oportuna para os nossos dias, porque, de alguma maneira, como foi dito, né, precisamos constantemente olhar, né, para cada um de nós, de forma honesta, de forma sincera, e percebermos aquilo que precisa ser reformado em nossas vidas, ser reformado na nossa caminhada. Eu preferi, professor Lucas, deixar você desenvolver bem o tema, porque estava tão bom, os irmãos estão aqui colocando, né, comentando, dizendo, fala Deus, né? Então estão aqui acompanhando a sua contribuição, então eu deixei você desenvolver bem até o final, e optei por não trazer, né, colocações nesse momento, para a gente poder aproveitar o máximo possível a sua colaboração. Inclusive porque penso que os irmãos são que nem eu, né? Aqui absorvendo, refletindo, pensando sobre tudo aquilo que você está contribuindo nesse momento. Então, com certeza, enriqueceu muito as nossas vidas, essa sua colaboração, essa sua palestra, essa sua live, tanto em relação ao conteúdo, como eu disse, quanto também em relação às colocações bíblicas, né? Porque, como foi colocado, somente a Escritura, né? A gente tem que dar lugar para essa reflexão bíblica a partir das Escrituras, e colocar esse elemento central na nossa caminhada enquanto batistas, enquanto evangélicos, enquanto cristãos. A palavra de Deus como esse elemento que nos dá sustentabilidade, né, para a nossa reflexão. Então, não é através de sonhos, não é através de revelações, mas é através da palavra de Deus. Não que a gente exclua essas e outras possibilidades de Deus falar conosco, contudo, aquilo que serve de elemento normativo para a comunidade de fé é a palavra de Deus, né? Então, com certeza, suas colocações a partir da palavra de Deus enriqueceu muito a nossa live hoje, enriqueceu muito a nossa reflexão na noite de hoje. Nós, às 19 horas, nós damos início ao culto da noite, a gente já está nos barros desse horário, né? Já são 19 horas aqui, e eu queria agradecer, professor Lucas, muito obrigado mesmo pela sua colaboração, a sua contribuição, e gostaria até de fazer uma propaganda aqui, tá? Vou aproveitar e fazer uma propaganda. Se você se interessou pelo tema de história da igreja, depois procure o professor Lucas nas redes sociais, que ele tem alguns cursos que ele oferece em relação à história da igreja. Possui também uma pós-graduação que ele está coordenando nesse momento no Seminário do Sul. Então, você que já tem alguma graduação e quer conhecer um pouco mais a história da igreja, não precisa ser graduação em teologia, não. Você que tem uma graduação em administração, direito, enfim, alguma graduação, um curso de nível superior, você pode entrar na pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, que o professor Lucas é coordenador no Seminário do Sul, dentre outros cursos, né, professor Lucas, que é oferecido. Então, aproveito para fazer essa propaganda para que os nossos irmãos possam conhecer e se aprofundar um pouco mais acerca da história da igreja, do pensamento cristão, dentro desse panorama mais acadêmico. Agradeço de coração, tá, professor Lucas? Muito obrigado pela sua contribuição, sua fala nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando a sua vocação enquanto professor, porque ser professor no Brasil é uma vocação, vocação. Então, que Deus continue te abençoando nessa caminhada também, tá bom? Muito obrigado mesmo, em nome da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Amém. Obrigado a você, obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Quem quiser me localizar nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, é o professor Lucas Gesta. E obrigado mesmo, pastor. Deus abençoe a todos aí. Amém. Então, vocês que estão nos acompanhando, membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí, ou vocês, nossos amigos que gostam de acompanhar as nossas atividades pela internet, nós agora iremos dar início ao nosso culto da noite. O culto da noite nós fazemos em família, né? Como o professor Lucas falou, né? Em família, precisamos ter esse hábito de cultuar a Deus em família. O templo está fechado, mas a igreja não, né? Ou seja, a igreja continua se reunindo, como sempre se reuniu, inclusive nos lares, como um elemento significativo também da reunião do povo de Deus. Então, nós iremos compartilhar o boletim aqui na nossa rede social, como sempre fazemos, e compartilhar também a reflexão, a mensagem do culto da noite, a mensagem de hoje com o pastor Gabriel Souza. Então, que Deus esteja abençoando você que nos assiste, que Deus esteja abençoando a você, pastor Lucas. Uma boa noite para todos e fiquem todos na paz. Encerramos hoje
nossa reflexão sobre igreja reformada sempre se reformando e que cada um de nós possa, de forma honesta, sincera, diante de Deus, perceber aquilo que precisa de uma reforma em nossas vidas, tá bom? Então, que Deus a todos esteja abençoando.